Você já sentiu que existe uma parte da história da humanidade que foi simplesmente apagada? Imagine um livro tão impactante, tão revelador, que autoridades religiosas decidiram banilau por mais de 1000 anos. Um texto que não fala apenas de fé, mas de tecnologia proibida, seres de outros mundos e as engrenagens ocultas que movem o nosso universo. Hoje, nós vamos abrir o livro de Enoque, não como uma leitura religiosa comum, mas como um manual de conhecimento esquecido. Se você estuda a lei da atração, se busca entender a realidade além dos nossos 5 sentidos, o que Enoque viu há milênios é a chave que falta para o seu entendimento hoje. Porque esse homem foi o único em toda a história a caminhar com Deus e voltar para contar. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a sua própria existência. Enoque não era um profeta comum. Ele é descrito como um escriba da retidão, enquanto a humanidade vivia no automático. Enoque mantinha seus olhos abertos para a santa visão dos céus. Mas o que ele começou a relatar não era apenas luz e paz. Era uma interferência externa que mudou o nosso DNA espiritual para sempre. O livro nos conta sobre as sentinelas, seres celestiais que, ao olharem para a Terra, se apaixonaram pelas filhas dos homens. Mas não foi apenas um desejo físico. O líder deles, Samyasa, sabia que o que estavam prestes a fazer era um grave crime contra a ordem universal. 200 desses seres desceram no Monte Armen, um nome que significa maldição. E por que isso importa para você hoje? Porque eles não vieram apenas para procriar, eles vieram para alterar o mundo através do ensino de segredos que a humanidade ainda não estava pronta para usar com sabedoria. Muitas pessoas acham que a evolução humana foi linear, mas Enoque revela um salto tecnológico dado por professores perigosos. Azaziel ensinou a arte da guerra, a fabricação de espadas e escudos, mas também algo curioso: a fabricação de espelhos e o embelezamento das sobrancelhas. Por quê? Para que o mundo fosse alterado através da vaidade e do poder. Outros ensinaram astrologia, o movimento das estrelas e os sinais da lua. Pense nisso. O que hoje chamamos de conhecimento secreto ou esoterismo, Enoque descreve como um mistério reprovável que foi entregue antes da hora. O resultado foi o caos. A Terra começou a clamar, porque a harmonia natural havia sido quebrada. Aqui está o primeiro grande insight para sua vida. Poder sem consciência gera destruição. As sentinelas deram o como, mas não o porquê. E é exatamente isso que vemos hoje. Pessoas tentando usar leis universais apenas para o ego, sem entender a responsabilidade por trás delas. Dessa união entre o celestial e o terreno, nasceram os gigantes, seres de 300 cúbitos que a Terra não conseguia sustentar. Eles consumiam tudo o que o homem produzia e, quando a comida acabou, eles se voltaram contra os próprios homens. Isso é uma metáfora poderosa para os nossos desejos descontrolados. Quando alimentamos ambições que não são espirituais, elas se tornam gigantes que acabam nos devorando. O livro de Enoque nos mostra que existe uma linha tênue entre usar o conhecimento para criar e usar para tiranizar. A parte mais fascinante do livro é quando Enoque é levado para fora da nossa dimensão física. Ele descreve ter chegado a um muro de cristal cercado por línguas de fogo. Ele entrou em uma habitação que era quente como o fogo e fria como o gelo. Lá, ele viu o trono da glória
Rios de fogo flamejante saíam debaixo dele, e a luz era tão intensa que nenhum anjo conseguia olhar diretamente. Nesse momento, Deus revela a Enoque a natureza da realidade, a imutabilidade da lei. Enoque viu que as luminárias do céu, as estrelas e os planetas, nunca mudam seus caminhos. Elas seguem ordens precisas. Toda a obra de Deus é invariável. Deus explicou que os anjos eram puramente espirituais e possuíam vida eterna. Ao se misturarem com a carne, eles criaram maus espíritos que agora habitam a terra, causando confusão e opressão. Isso se conecta diretamente com o que mestres como Neville Goddard ensinam. Sua consciência é a única realidade. Se você se identifica apenas com a carne, com o físico, você está sujeito à morte e ao sofrimento. Se você se identifica com o espírito, o observador, você acessa a eternidade. Enoque foi enviado para dar a notícia mais dura para os sentinelas. Eles nunca teriam paz. Eles pediram que Enoque escrevesse um memorial de súplica para eles. Mas Deus foi claro. Vosso pedido não vos será atendido enquanto o mundo perdurar. Eles foram amarrados nas mais baixas profundezas do fogo, até o dia da grande consumação. Mas para os justos, aqueles que buscam a sabedoria e a retidão, a promessa é outra. Enoque viu que nos tempos finais, a sabedoria seria dada aos eleitos. Eles viveriam em paz, e seus anos de felicidade se multiplicariam em alegria. Existe um conceito no livro chamado Ano Secreto, o período onde todos os crimes e transgressões serão finalmente corrigidos, e a luz da honradez aumentará para sempre. Por que você deve se importar com o livro de Enoque hoje? Porque ele nos lembra que não estamos sozinhos e que a nossa realidade física é apenas a superfície de um sistema muito mais complexo. Enoque nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em dominar os outros ou em buscar fórmulas mágicas para o sucesso egoísta, mas em alinhar a nossa vontade com as leis invariáveis do universo. Se você quer manifestar uma vida de abundância, pare de olhar apenas para o metal e as espadas, o mundo material, e comece a olhar para as luminárias, a sua consciência. Como Enoque, você também pode ser um escriba da sua própria história, desde que seus olhos estejam abertos para a visão santa da realidade. O livro de Enoque foi escondido por muito tempo, mas a mensagem de que você é um ser espiritual, vivendo em um mundo regido por leis perfeitas, nunca pôde ser apagada. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma busca esse conhecimento profundo. O livro de Enoque é vasto, e este é apenas o começo da jornada. Você quer que eu traga a parte 2, focando especificamente nas visões que Enoque teve sobre o futuro e o destino final da humanidade? Comente aqui embaixo. Quero a parte 2. Não se esqueça de curtir o vídeo se essa mensagem ressoou com você e de se inscrever para continuar despertando sua consciência. Como disse Enoque, a paz não estará com quem murcha o coração, mas os eleitos possuirão luz e alegria. Até o próximo vídeo.